Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Eu lerei dos versículos 1 a 13. Mas o nosso sermão será dos versículos 4 a 10 apenas. 2 Coríntios, capítulo 6, a leitura é de 1 a 13, mas o sermão de 4 a 10. Lembre-se que essa é a palavra da salvação. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas vigílias, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela epístola aos Coríntios, obrigado pela honestidade de Paulo aqui, ao lidar com essas coisas, com essas questões, que ainda falam bem alto aos nossos próprios corações. Nos abençoa nessa noite, ó Deus, e ensina-nos o que é um verdadeiro ministério, o que é realmente que o Senhor tem para nós enquanto igreja, e como nós estamos muitas vezes distantes disso, como nós permitimos que o mundo dite aquilo que nós pensamos ser o caminho correto para vivermos a igreja do Senhor. Era isso que estava acontecendo lá em Corinto naquela época. Enganados por falsos mestres, ó Deus, deixaram-se ser levados por aqueles ventos de doutrina. Onde isso estiver acontecendo no nosso meio, ó Deus, nos traga o arrependimento, nos faça voltar ao caminho correto. E por favor, nos dê o privilégio de observarmos ministros da palavra, agindo da mesma forma como Paulo aqui agia, fazendo o propósito do Senhor em todas as coisas, imitando o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que de fato foi o ministro por excelência, o supremo pastor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Nessa semana, meus irmãos, houve a aposentadoria do jogador de basquete chamado Kobe Bryant. Se você não o conhece ou o conheceu, você deve saber que ele passou 20 anos no mesmo time, coisa raríssima, mesmo para um campeonato como aquele organizado da NBA.
E nesses 20 anos, nós temos características claras que mostram aí o currículo desse jogador. Primeiro, ele foi um dos maiores pontuadores daquela liga de basquete, mas ao mesmo tempo é o jogador que tem o recorde de maiores arremessos errados em toda a história. Ele começou a sua carreira bem novinho e dentre as suas grandes vitórias e aquilo que ele fez tão positivamente, nós temos várias acusações, como por exemplo, ele não se dava bem com seus companheiros de time, ele até foi acusado de assédio sexual em sua vida pessoal e tantas coisas que mancham, na verdade, essa carreira que ao mesmo tempo foi tão brilhante, mas que para alguns críticos não chega nem perto do que os grandes jogadores de fato fizeram. E isso fica evidente no seu último jogo, quando você tem pessoas dizendo: esse jogador não merece tudo aquilo que está sendo dado a ele, esse jogador ele está sendo super enfatizado de forma errada, e outros obviamente dizendo: não, ele é um dos 3 maiores jogadores de todos os tempos, ele certamente merece toda a honra que ele está recebendo agora. Kobe Bryant se aposenta com as perguntas: ele deve ser amado ou odiado? Ele é de fato um dos grandes ou não chega nem perto disso? Apesar de todas essas contradições, apesar de posições tão opostas, nós podemos ter uma posição que é unânime. Quando olha-se para a carreira desse jogador, uma coisa é certa: ele causou muita vergonha aos outros jogadores que não treinavam como ele treinava. Ele certamente, ou pelos críticos, ou por aqueles que o amam, sempre teve, junto com seus elogios, o fato de que ele realmente não procrastinou durante a sua carreira de basquete. Ele realmente era o primeiro a chegar no ginásio e o último a sair. Ele arremessava mais do que os outros. Ele talvez não tenha conquistado aquilo que ele gostaria de conquistar, mas ele consegue sair para a sua aposentadoria dizendo: ninguém trabalhou mais do que eu trabalhei. E é nesse sentido então que nós podemos olhar para o currículo de Paulo agora, mais uma vez demonstrado para nós aqui. Ele faz isso em outras epístolas, mas aqui, como nós sabemos, de uma forma ainda mais enfática, porque Paulo não precisava demonstrar o seu currículo, ele não precisava mais uma vez trazer aqui a lembrança dos coríntios, aquilo que ele já havia feito, pelo que ele havia passado. Era o grande Paulo. Mas aqui mais uma vez, ele precisa então nos trazer uma lista daquilo que ele mesmo fizera, daquilo que ele passara, porque a igreja de Corinto estava em perigo. A igreja de Corinto estava dando ouvidos a mestres, a apóstolos que nem sequer chegavam aos pés do que Paulo representava enquanto verdadeiro apóstolo. Em outras palavras, Paulo está aqui nos dando, nos versículos 4 a 10, um exemplo do que é não procrastinar no reino de Deus. Ele está pegando carona com o que nós vimos na semana passada, obviamente. Nós vimos que 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 3, nos dá essa ideia do quanto nós deixamos para depois aquilo que nós precisamos fazer hoje e agora, principalmente no ministério, principalmente no reino de Deus. Paulo faz essa crítica, Paulo faz essa exortação, ele dá essa bronca, ele chama a atenção dos coríntios para que eles não recebessem em vão a graça de Deus, mostrando agora na sua própria vida que ninguém tinha um currículo mais completo do que o dele. Se aqueles falsos mestres aqui de 2 Coríntios estavam se considerando super apóstolos, Paulo, ao fazer essa lista,
que só pela sua leitura já nos cansa aqui, mostra de fato que eles eram nada perto do que ele era diante do Senhor e pela graça de Deus. Paulo deixa para nós, nesses versículos, um exemplo do que é não procrastinar no reino de Deus, muito pelo contrário, o do que é produzir no reino de Deus, não para a nossa vanglória, mas para a glória de Deus. Ele começa aqui no versículo 4, a mostrar exatamente aquilo que ele já havia dito no versículo 3. Ele de modo algum tinha sido motivo de escândalo para que o ministério fosse censurado. Você vê a preocupação de Paulo em várias epístolas dizendo isso. Ele não queria ser pesado à igreja, por isso ele trabalhava. Ele não dava nenhuma oportunidade para que de fato algum pecado o levasse a ser acusado e com isso a igreja perder a sua força e o evangelho ser envergonhado. E aqui então no versículo 4, ele começa a nos mostrar como positivamente ele não foi um procrastinador, mas sim um homem extremamente produtivo para a glória de Deus, para o seu reino. No versículo 4, quando nós lemos, na verdade eu gostaria de sugerir a seguinte tradução. E aqui eu vou mostrar para vocês que a divisão é mais clara. Tanto é que no versículo 4 você tem a palavra paciência, e lá depois, no versículo 6, você tem a palavra longanimidade. E aqui nós temos um problema, porque na verdade a palavra do versículo 6 é paciência. Mas como já havia sido utilizado anteriormente, não pode haver repetição. Então não é um sinônimo aqui entre paciência e longanimidade. A palavra paciência no versículo 4 é uma outra palavra. Eu já mostro para vocês qual é. Assim é a tradução mais adequada do versículo 4. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita resistência ou resiliência, 2 pontos. E aí ele começa a demonstrar a lista que completava então essa resiliência dele, essa resistência, aquilo que está ligado ao que ele falou anteriormente, de perseverar até o fim, de aguentar firme, de resistir, não só a tentações, mas principalmente naquilo que ele começa a descrever aqui. Paulo então está nos mostrando, em primeiro lugar, aquilo pelo qual ele tinha resiliência, ou contra o que ele tinha resistência. Primeiro, negativamente, vejam aí, ele divide em 3 blocos de 3 características cada. A resistência de Paulo era em relação às aflições, às privações e às angústias. De uma maneira geral, Paulo está aqui mostrando o que era o verdadeiro ministério da palavra. Lembrem-se que aqueles superapóstolos estavam acusando Paulo de não ser confiável, porque a sua vida era uma vida de sofrimento. Se Deus realmente estivesse com ele, ele não passaria por essas coisas. Ele demonstrou, pelo contrário, muita resistência, muita resiliência, principalmente nesses momentos. Ora, é exatamente nesses momentos que nós mostramos quem nós somos. É fácil resistir, é fácil caminhar, é fácil perseverar quando tudo vai bem. Mas quando as aflições acontecem, quando as privações nos atingem, quando somos angustiados, aí é que o nosso caráter verdadeiramente é provado. E aqui fica um segredo interessantíssimo desse texto. Eu, enquanto ministro da palavra, pastor de vocês, nesse momento de suas vidas, eu não posso, a partir da palavra de Deus, cobrar absolutamente nada de vocês, que eu também não tenho que me cobrar a respeito. Eu sou o primeiro a ter que praticar aquilo que eu falo de púlpito, como sendo ordenança de Deus para a sua igreja. Mas o contrário também é verdadeiro.
A igreja não pode esperar que só o seu pastor, só o seu ministro passe por essas coisas aqui, enquanto a igreja não passa por nenhuma delas. O pastor, na verdade, assim como a liderança da igreja, num outro aspecto, representam o modelo para a igreja, tanto naquilo que é considerado positivo, quanto naquilo que é considerado negativo. Ou seja, essas aplicações aqui, obviamente, elas são diretamente relacionadas àqueles que foram chamados para esse ministério, em contrapartida aos falsos apóstolos. Mas a igreja, ao olhar para o verdadeiro ministro, ao olhar para aquele que é aprovado por Deus, ela também experimenta em sua vida o que é ser resiliente nas aflições, nas privações e nas angústias. É isso que o Evangelho tem oferecido a vocês. Eu chamo a atenção aqui principalmente para aqueles que estão entrando na igreja agora. Talvez você esteja nos visitando essa noite, você já esteja fazendo ali a classe de novos membros. Será que é isso que você quer mesmo? Você jamais vai ouvir nesse púlpito, espero eu, que você está entrando agora num mar de rosas, que você vai deixar todas as aflições, as privações e as angústias para trás, porque agora você vai ser de Deus e Deus é mais. E porque Deus é mais, essas coisas não vão mais fazer parte da sua vida. O Evangelho traz exatamente o contrário, porque o ministério da palavra, o ministério do Evangelho é repleto dessas coisas, nas quais, ou pelas quais, nós devemos demonstrar muita resistência, muita resiliência. Paulo continua, e aí ele apresenta um outro grupo de 3 questões, 3 coisas, agora mostrando, não só de uma forma geral, mas mostrando como os inimigos do Evangelho traziam para ele muitos problemas. Versículo 5: nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Basta você ler o livro de Atos, e você vai ver as diversas vezes que Paulo foi açoitado, foi chicoteado, 40 vezes menos 1, 39 vezes, diversas vezes, não apenas uma única vez, por causa do Evangelho, por causa da verdade. Foi preso inúmeras vezes, e ao pregar o Evangelho, viu pessoas, multidões se levantando contra a verdade e quase matando por causa disso. Da mesma maneira que aqueles jogadores de basquete dessa geração agora de Kobe Bryant olhavam para ele treinando e jogando e se envergonhavam, porque eles sabiam que pelo menos em relação à sua dedicação, à sua fome de vitória, eles não chegavam nem perto disso. Nós olhamos para essa questão e nós vemos o quanto nós estamos distantes daquilo que Paulo experimentou enquanto avanço do reino de Deus. Quem aqui já foi açoitado por causa do Evangelho? Quem aqui já foi preso por causa do Evangelho? Quem aqui, por causa do testemunho do Evangelho, já viu um tumulto grande acontecendo? E aí nós poderíamos sair pela tangente e dizer: mas isso era da era apostólica, pastor. Isso aconteceu naquele exato momento para mostrar a graça de Deus de forma ainda mais maravilhosa. A pergunta é: mas caso essas coisas venham a acontecer conosco enquanto igreja, você está preparado para isso? Você tem plena convicção que mesmo no Brasil, mesmo com nossa liberdade de culto, algo assim pode vir a acontecer talvez num futuro bem próximo? Será que nossos filhos eles são preparados para esse tipo de coisa? Ou se nós fomos levantados de alguma maneira para testemunhar o Evangelho em um outro país, num país perseguido,
perseguido, onde há perseguição clara de cristãos, será que nós iríamos? Nós olhamos para esse tipo de coisa e nós nos envergonhamos. Porque o nosso cristianismo parece tão vazio. Se de fato o que Paulo está colocando aqui é um ministério aprovado por Deus, e nós sabemos que ele é, já já isso vai ficar ainda mais claro. Paulo vai além e ele traz um outro grupo agora, de 3 características, agora daquilo que ele mesmo fazia em relação à sua vida. Os açoites, as prisões e os tumultos vinham dos inimigos, mas agora os próximos 3 vinham do próprio Paulo, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Vejam que aqui a coisa está começando a ficar ainda mais grave. Sem dúvida alguma não passamos por ações, prisões ou tumultos. Mas agora Paulo está nos mostrando algo que claramente nós podemos fazer. Não há desculpa alguma, nem sequer podemos colocar isso apenas lá na era apostólica. Como vai então a quantidade dos nossos trabalhos? Como vai então aquilo que aqui é traduzido como vigília e como jejum? Vejam que Paulo era pressionado pelos inimigos e ele mesmo se pressionava porque ele sabia que ele precisava trabalhar de dia e de noite. Como eu mencionei aqui, para não ser pesado, as igrejas não conseguiam sustentá-lo. E Paulo, como não era um mercenário do evangelho, ele falava: eu não preciso. Eu poderia cobrar isso de vocês, mas eu trabalho para não ter que cobrar. O meu privilégio, o meu prazer é pregar o evangelho, mesmo que eu tenha que trabalhar, ao invés de receber. Esse era o espírito de Paulo. Esse era o vigor de Paulo. Essa era a dedicação de Paulo. Como vai a nossa dedicação nos trabalhos? Será que nós temos esse princípio voluntário de trabalhar para o reino de Deus? Ou eu sempre espero algo em troca? Podem ter certeza de uma coisa, meus irmãos: a coisa mais difícil para um ministro da palavra é você saber que você faz a coisa mais gloriosa do mundo, mas ao mesmo tempo você precisa receber uma côngrua por aquilo. A Bíblia é clara, ela diz que isso é absolutamente legítimo. Mas como nós gostaríamos de viver para o Evangelho sem ter que precisar dessas coisas, porque parece uma troca. E é óbvio que não há côngrua no mundo que possa de fato pagar e valorizar aquilo que o ministro da palavra faz em relação à apresentação da graça de Deus domingo após domingo. Mas isso era o espírito de Paulo. Ele trabalhava pelo reino de Deus, mesmo que isso representasse mais trabalho. Se o ministro precisa trabalhar assim, quanto mais a igreja do Senhor também. E aqui nós vemos não uma tradução errada, mas uma tradução que talvez possa nos dar uma ideia não muito exata do que Paulo está falando aqui no grego. Quando ele diz vigília e jejum, isso parece algo, e é de fato positivo, mas na verdade o que ele está falando é na ausência de sono e na ausência de comida. Não era necessariamente uma vigília, como nós conhecemos, ficamos a noite inteira orando, alguma coisa parecida, ou um jejum, quando nós, de alguma forma, em algum momento específico, deixamos de comer para então experimentar esse meio de graça em nossas vidas. O que Paulo está dizendo aqui é que por causa do Evangelho, ele tinha que trabalhar, por causa do Evangelho, ele ficava noites acordado, sim, orando, angustiado por causa da situação da igreja. E ele ficava sem comer, não necessariamente fazendo um jejum por um determinado motivo, mas porque simplesmente ele não tinha tempo. Era um privilégio que ele não podia experimentar, o de simplesmente comer, porque o Evangelho estava em perigo.
Como é que vai o nosso cristianismo? Como é que vai o ministério da palavra hoje em dia? Pastores que ficam de madrugada acordado ou até dispensam suas refeições por causa do reino de Deus. Meus irmãos, diante de um texto como esse, eu não poderia ficar mais envergonhado. Eu tenho dificuldade em ficar alguns minutos em oração. Eu tenho dificuldade em perder alguma refeição no dia. E isso não tem nada a ver com o reino de Deus, uma preocupação com a igreja. E quando nós olhamos exatamente para o que Paulo está dizendo aqui, isso vai confrontando as nossas vidas, porque nós estamos muito acostumados com a comida aqui, que nos é dada diariamente. Nós estamos acostumados com a situação terrível pela qual a igreja está passando, e isso não faz diferença em nossas vidas. Não nos leva ao sofrimento tamanho de ter que verdadeiramente jejuar e fazer vigília para que Deus derrame sobre nós um avivamento tão necessário. Esse texto, de fato, nos devia fazer corar de vergonha, pelo quanto nós estamos distantes daquilo que Paulo coloca aqui como sendo de fato a não procrastinação em relação ao reino de Deus. Deixa eu ler para vocês algo que a biografia de John Stott trouxe em relação a dificuldades no ministério. Esse é o grande John Stott, que disse o seguinte: diante das dificuldades do ministério, a primeira tentação diante das dificuldades do ministério é querer fugir, desaparecer. Não necessariamente ceder à tentação, mas qual é a palavra que eu quero aqui? Simplesmente ir embora. Eu às vezes digo que o meu texto favorito vem do Salmo 55. Quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Então eu concluí que essas controvérsias constantes, essa constante batalha pela verdade, eram muito desgastantes, e o que eu mais queria era simplesmente desaparecer dali. O grande John Stott disse essas palavras na sua biografia: quanto mais ministros fracos como nós já pensaram em desaparecer por causa das dificuldades no ministério. Paulo não era assim. Pelo contrário, ele não fugia dos seus desafios, ele resolvia os problemas da igreja, mesmo que isso custasse a sua reputação. E nós precisamos ser assim também. Não evitarmos os problemas, mas os encararmos de frente, sabendo que é exatamente nisso que reside a glória do ministério da palavra, como Deus nos concede. E assim nós concluímos a partir de um outro comentarista: se você não quiser errar o pênalti, então nunca bata o pênalti. Nunca seja um líder se você não quer ser criticado. Nunca pregue se você não quiser entediar alguém. Nunca confronte pessoas, e assim os conflitos serão minimizados e talvez até desapareçam, pelo menos exteriormente. Esse é um conselho que eu gostaria de realizar na minha vida, mas eu não posso. Se eu sinto vergonha porque o meu ministério não chega nem perto daquilo que Paulo está colocando aqui, eu aprendo com Paulo a ser resistente, a ser resiliente e não fugir do desafio.
igreja conclui também. A igreja continua caminhando, a igreja vai aprendendo e vai se arrependendo e buscando exatamente aquilo que Paulo continua nos dizendo aqui. Não é só a parte negativa do ministério, mas a resiliência e a resistência dizem respeito também àquilo que nós vemos nos versículos 6 e 7. Lemos mais uma vez. Versículos 6 e 7. Na pureza, no saber, na longanimidade ou paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. E aqui nós temos um problema grave, quando a resistência ou a resiliência, elas não acontecem pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Nós nos tornamos amargos. Nós olhamos mais uma vez para a vida de Kobe Bryant, e ele era o que mais treinava, ele era o que mais podia exigir dos seus companheiros, só que essa é uma das maiores críticas à sua carreira. Houve um momento de sua vida que ele se tornou extremamente amargo. Ele não tinha o respeito dos seus colegas, porque tudo que ele fazia era exigir deles de uma forma seca, colocando ele mesmo como padrão de todas as coisas. Se você não treina como eu, você não é digno de jogar comigo, você não é digno de ganhar comigo. Isso obviamente afastava pessoas ao invés de trazê-las para ele. Pessoas não o admiravam, pessoas não queriam jogar no seu time, pelo contrário, queriam cada vez mais que ele fracassasse. E aqui está o contrário na vida de Paulo. Paulo olha agora para o lado positivo do seu ministério, e bem no meio dessa lista maravilhosa, nós temos o Espírito Santo. Paulo sabia, ele podia escrever essas coisas, não para a sua própria glória, mas porque eram realidades da sua vida: pureza, saber, longanimidade, bondade, amor não fingido, palavra da verdade, poder de Deus, armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, porque tudo isso nada mais era do que o fluir do Espírito Santo na sua vida. E será que é isso que nós temos buscado? Será que nós entendemos realmente o que é o fruto do Espírito? Nós podemos olhar para essa lista e nós vemos aqui exatamente o fruto do Espírito, com algumas diferenças. Paulo estava dizendo que antes de ser um ministro da palavra, ele era um crente do Senhor Jesus Cristo, e que, regenerado pelo poder do Espírito Santo e agora santificado por esse mesmo poder, ele buscava andar no Espírito e não pela carne. Ele buscava ter em sua vida as manifestações claras ali do fruto do Espírito, para que então ele fosse de fato um modelo para o rebanho, modelo de ministro, modelo de cristão. Vejam, meus irmãos, como é muito fácil nós tentarmos vencer a procrastinação apenas considerando a nossa própria força, a nossa força de vontade, o nosso pensamento positivo, querer fazer alguma coisa para Deus, e isso sempre vai acabar mal. Paulo está nos dando um segredo aqui do que é verdadeiramente termos um ministério produtivo para a glória de Deus. Nada mais e nada menos do que buscarmos o Espírito Santo cada vez mais em nossas vidas. E sem dúvida alguma, isso se resume ao nosso uso dos meios de graça. Como é que nós temos tido a oportunidade de ler a palavra de Deus, orarmos, fazermos tudo aquilo que os nossos círculos de fé nos ensinam tão bem e de uma forma tão prática, mas nós percebemos, ao mesmo tempo que sentimos vergonha num primeiro momento, vendo que a nossa vida está muito distante daquilo que Paulo recebeu como resultado de sua vida dedicada a Deus, nós percebemos também que o quanto nossas vidas estão distantes dessa busca pelo Espírito Santo.
nossos momentos devocionais são pífios quando eles acontecem. Nós já perdemos aqui a noção do que é uma verdadeira devocional em família. Geralmente, quando fazemos essas coisas, nós fazemos simplesmente para nos livrarmos daquela obrigação. Ufa, li a Bíblia e orei, agora posso ir fazer outra coisa. Enquanto estivermos desprezando e menosprezando esses meios de graça dessa maneira, nós não poderemos jamais dizer como Paulo disse aqui. Não haverá pureza, não haverá saber, não haverá unanimidade, não haverá bondade, não haverá amor não fingido e tudo aquilo que ele está colocando aqui. Basta olhar para a sua própria vida. Parece que sua vida está repleta exatamente do contrário de tudo isso aqui. E a pergunta é: será que nós vamos aprender a lição? Será que nós vamos deixar de procrastinar de fato, olhar para a vida de Paulo e pedirmos ao Espírito Santo que Ele nos dê a oportunidade de experimentar isso aqui cada vez mais? E aí, finalmente, Paulo então nos mostra, nos versículos 8 a 10, aquilo que, fluindo tanto da parte negativa do ministério quanto da parte positiva, chegam a alguns paradoxos. Versículos 8 a 10. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo. O nosso maior problema nessa noite, e ele começa comigo aqui, porque eu sou o ministro, e eu preciso ser modelo de vocês. E se eu sou um modelo negativamente nesse sentido, que o Senhor nos ajude então a nessa noite começarmos a mudar isso em arrependimento e em busca pelo Espírito Santo, pelos meios de graça. Essa lista de paradoxos nos mostra que nós sempre queremos apenas a segunda parte da lista. Nós queremos ser conhecidos, nós queremos ter honra, nós queremos ter boa fama, nós queremos ser verdadeiros, nós queremos viver, nós não queremos estar mortos, nós queremos estar sempre alegres, nós queremos enriquecer a muitos e possuirmos tudo. É por isso que Paulo coloca como um paradoxo. É impossível nós termos essas coisas se nós não passarmos pelas primeiras. É impossível viver o Evangelho genuinamente se a realidade das nossas vidas não for esse paradoxo. E aqui a coisa mais maravilhosa desse texto: Paulo está falando sobre ele sim, mas ele não é e nunca será o nosso maior modelo. Chega um momento aqui em que Paulo está escrevendo isso, falando sobre o ministério aprovado por Deus, e ele começa a falar coisas que sim diziam respeito a ele, mas primordialmente diziam respeito ao Senhor Jesus Cristo. Esses paradoxos aqui, eles se encaixam perfeitamente na vida e na obra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele era amado ou ele era odiado? O Senhor Jesus, ele era um rei ou ele era um carpinteiro? O Senhor Jesus, ele libertava o povo por meio do Espírito Santo ou por Beelzebul? E você olha para a vida de Jesus Cristo, você percebe exatamente isso. Acusações completamente desrespeitosas e blasfemas, enquanto ele era de fato aquele que, sendo pobre ou se fazendo pobre, enriqueceu a muitos, que nada teve, mas possuía
tudo, só para resumir essa lista de paradoxos aqui a maior vergonha, porque nós olhamos para a vida de Cristo, e é exatamente assim, e nós olhamos para as nossas vidas, e elas não são assim. Nós exaltamos a Cristo nas nossas músicas, mas não conseguimos exaltá-lo em nossas vidas. Nós buscamos aquilo que Ele pode me dar positivamente, mas quando eu preciso experimentar com Ele aquilo que eu considero negativo, isso não me atrai. Esse Evangelho não é tão atrativo assim. E é por isso que Paulo pode escrever aqui, sem qualquer tipo de vanglória, que o ministério dele, diferentemente dos superapóstolos, era aprovado por Deus, porque ele se tornou cada vez mais parecido com o ministério de Cristo. Esse é o desafio nessa noite, meus irmãos. Que o meu ministério e dos demais ministros da palavra em todo o mundo se pareça cada vez mais com o ministério de Cristo, e que a vida de todos aqueles que são discípulos de Cristo se pareça cada vez mais com a vida do Senhor Jesus. E foi muito interessante ouvir algumas aplicações desses versículos aqui num sermão de ordenação de um ministro. Como a tentação, ela passa de duas formas na cabeça daquele ministro. O ministro do Evangelho, ele quer ser conhecido. Ele não quer ser meramente um Zé Ninguém. Ele não quer ser pastor só em Teresina, da primeira igreja. Ele quer ser um conferencista conhecido pelo Brasil inteiro. Tirar fotos com as pessoas, dar autógrafos dos seus livros. É isso que o ministro quer. Ele é tentado a isso. Porque claramente o texto diz que o ministro ele é desconhecido. Ele é desconhecido dessa forma. E ele vai fazer tudo para ser conhecido. Por outro lado, nós precisamos entender que o ministro de fato, ele é glorioso, mas não por ele mesmo, mas pelo seu serviço, por aquilo que ele faz, pela palavra que ele prega, e que ele não pode negar isso, ou desperdiçar isso, ou negligenciar isso. O ministro, assim como a sua congregação, precisam saber como conviver com esses paradoxos, vencendo as tentações pelo poder do Espírito Santo. E assim nós vamos ver cada vez mais o poder de Jesus Cristo e da sua cruz no nosso meio. Nós nos lembramos da cruz, nós percebemos ali o maior paradoxo. É vitória ou é derrota? É amor de Deus ou é ira de Deus? É justiça ou é misericórdia? E a resposta é ambos. A resposta é sempre ambos. A resposta e o Evangelho sempre vão ser paradoxais nesse aspecto. É uma coisa e outra. Porque essa foi a vida do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o ministério dele. E Paulo pareceu aprender a lição e viveu isso de uma forma plena. Eu termino mostrando algumas entrevistas que o Kobe Bryant deu na sua aposentadoria. E aquele menino atrevido, ousado, de nariz empinado, que com 17 anos entrou na NBA, ele pareceu ter se tornado um homem de fato. Com 37 anos de idade, se aposentando agora. Aquele homem que desprezava adversários e até mesmo colegas de time, ele responde agora, quando perguntado qual foi a coisa mais importante de toda a sua carreira. E ele não respondeu os títulos, os pontos,
aquilo que eu conquistei pela minha própria força? Ele respondeu: o sentimento de compaixão. Ele que havia dado uma entrevista em anos anteriores dizendo que os amigos passam, mas que as bandeiras ali dos campeonatos permanecem para sempre. Naquela mesma entrevista ele disse: eu perdi muitos amigos durante a minha carreira, porque eu estava mais preocupado com aquilo. E aí ele responde então, parecendo ter aprendido a lição, que o mais importante era saber ter compaixão para com os seus adversários e até mesmo os seus colegas de trabalho. Eu não estou dizendo aqui que o Kobe Bryant é cristão ou que ele está nos dando um exemplo do Evangelho. Ele está servindo de nós como um modelo de alguém que passou por poucas e boas durante 20 anos de carreira no basquete e aprendeu, pareceu ter aprendido a lição. A pergunta que fica para nós essa noite, terminando esse sermão, é se nós aprendemos a lição do que é um ministério da palavra verdadeiro, sem procrastinação, que dependendo do Espírito Santo, vai de fato viver esses paradoxos até a volta do Senhor Jesus Cristo, sabendo que é assim que o reino de Deus caminha, é assim que nós glorificamos a Deus em todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus bendito, obrigado por essa palavra, obrigado pela franqueza de Paulo, e nós te pedimos perdão, ó Deus, porque não chegamos nem perto daquilo que Paulo foi. Sabemos que o Senhor nos vocacionou exatamente para isso, para termos esse tipo de experiência cristã em nossas vidas, cristã porque foi aquilo que Cristo viveu, e Ele nos concede o seu próprio Santo Espírito para nos dar o privilégio de cada vez mais demonstrar o fruto do Espírito em nós e viver aquilo que de fato faz a diferença e não aquilo que nós achamos que faz a diferença. Tende misericórdia desta igreja, tende misericórdia do meu ministério aqui. Se eu não tenho sido modelo disso na vida desses irmãos, me perdoa, me ajuda a resistir às tentações, ser resiliente, ao invés de querer desistir, fugir, sumir, e ajuda, ó Deus, o povo a responder adequadamente ao Evangelho também, sabendo que isso é o que o Senhor deu para nós de forma tão graciosa. E para aqueles, ó Deus, que entraram aqui essa noite, talvez nunca tendo ouvido falar sobre ministério de palavra ou qualquer coisa parecida, que eles possam ter visto a glória do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi tido como um enganador, mas que era na verdade o possuidor de toda a verdade. Ele era a própria verdade. Que essa verdade brilhe em seus corações e que eles se submetam ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.